Salve, salve quebrada! Seja bem-vindo a mais um episódio do De Quebrada Podcast. Eu sou o Júnior e hoje vamos trocar aquela ideia, aquele bate-papo que você adora, que eu curto bastante. Então, já senta aí, se prepara, não deixe de se inscrever no canal e compartilhar esse episódio. É muito importante o seu comentário para a gente trocar uma ideia, tanto aqui quanto com você que está em casa. Beleza? É nóis. Porque agora eu vou falar um pouco dos nossos parceiros, nossos patrocinadores. Lembrando que todos os contatos estão aqui na descrição. E para você que quer fazer uma graduação ou pós-graduação 100% online com a melhor plataforma digital, Unifecaf Ferraz é a melhor opção. Você de Ferraz e região, a Unifecaf está atendendo você aqui. Tem polo em Ferraz de Vasconcelos e o contato deles na rede social é @UnifecafFerraz e o WhatsApp é o 11 97969 8913. Pensou em automóvel, pensou em garantia, carros revisados e com qualidade? Você pensou certo. Leão Multimarcas. A melhor opção que você tem para fazer a sua troca de carro. Está em Ferraz de Vasconcelos, ali ao lado do posto de gasolina Rodóio, na Vila Correia, na Avenida Brasil. Certo? Uma ótima localização e os melhores carros. Na rede social você encontra como @Leão Multimarcas. E o contato direto é o 11 95497 6737. Para você que sonha em comprar um iPhone e ter melhor qualidade nas suas imagens, melhor qualidade de uso das redes sociais, você está no lugar certo. A Apple Black tem a solução para você. A melhor negociação, os melhores atendimentos aqui da região de Ferraz de Vasconcelos, você vai ter na Apple Black. Você vai encontrar nas redes sociais como Apple_Black_oficial e o WhatsApp direto é o 11 93203 5687. Apple Black, chama eles que dá negociação e você vai sair daí com o seu iPhone novo. Precisou de medicamento e não tem como ou não quer ir até uma farmácia, a G-Pharma resolve esse problema para você. Você pode pedir direto no WhatsApp e eles entregam aí na sua residência. Atende toda a Ferraz de Vasconcelos e região. E o contato é o 11 95590 5770. E se você quiser acompanhar um pouco mais do trabalho, você vai encontrar no Instagram e nas redes sociais como G-Pharma, _G-Pharma nas redes sociais. E aí? Vamos mandar aquele corte e ficar com o cabelinho na régua? Street Barbershop vai atender a sua necessidade. O Matheus tá lá, dando um talento, cortando o cabelo pra caramba. O moleque manda super bem. Preço super acessível, uma ótima localização ali no São Francisco, na rua Rosa Teixeira Bueno, próximo à estação Gianete. Ele atende todos os tipos de cabelo, dá aquele talento. Na rede social você vai encontrar como Street_Barbershop _011. E o contato dele para você agendar lá o seu talento é o 11 97600 3495. Esse é o número do Matheus. Entre em contato, fala que veio pelo De Quebrada. E aí, você tem o sonho de tirar a habilitação, de comprar sua moto, comprar o seu carro e sair habilitado por aí pelo Brasilzão? A Autoescola Invicta, ela vai realizar esse sonho, tá? Verifica, faça o seu orçamento, preços super acessíveis e diversas maneiras aí de você conseguir chegar ao seu objetivo de tirar a carta da melhor maneira possível, tá? O contato da Autoescola é o 11 96369 6205 e vai tirar sua carta e realizar esse sonho agora. E aí, bora meter o shape? Agora a Ferraz de Vasconcelos tem Pano Bianco, uma das melhores redes de academia do Brasil, está em Ferraz de Vasconcelos com uma melhor estrutura, tá? Então equipamentos top de linha. Entre em contato com a Pano Bianco e me chama aqui, se você quiser, que eu tenho um cupom para você treinar 3 dias para você fazer um teste grátis e conhecer a academia, tá? Então entre em contato comigo que eu vou te passar esse cupom aí e com certeza você vai meter o shape ainda esse ano. Se não for para meter o shape, para ter saúde e para ter qualidade de vida. E na Pano Bianco você vai encontrar eles no Instagram, @PanoBiancoFerrazCentro. E aqui é fácil falar, né? Que se bateu aquela fome, você tem o De Quebrada Lanches, um dos melhores lanches aí da região de Ferraz de Vasconcelos, cara. Lanche top, aquele hambúrguer artesanal de qualidade. Eu sempre peço, sempre posto nas minhas redes sociais. Se você quiser ver, tem um destaque lá no meu Instagram com as vezes que eu pedi o lanche lá pra você passar à vontade, certo? E se você quiser o lanche do De Quebrada, não precisa passar à vontade não. Entra lá no Instagram deles, De Quebrada Lanches, que ele posta muito conteúdo e você vai acompanhar todo o processo de produção dos lanches dele. E se você quiser pedir pelo WhatsApp direto, já entra lá e pede o lanchão, é o 11 97831 4416. E pra falar de comida, a fome bate e dá até água na boca. Marmitex do Covic. Gente, eu tenho uma história com esse lugar de anos de conhecimento, já trabalhei lá, a comida de lá é muito boa. Eles fazem tudo no capricho. A Jéssica é maravilhosa na cozinha. Ela e o marido dela ali. Então, aproveitem e pede Marmitex, aquela comidinha caseira. Vai chegar aí na sua casa, no seu trabalho, no seu estúdio. Inclusive, já já eu vou pedir a minha.
e você também deveria pedir. Marmitex do Covi, que você encontra nas redes sociais. E para você pedir lá direto no WhatsApp deles, é o 11 97762 3559. Você vai comprar e a marmita vai chegar aí rapidinho, quentinha, nos melhores preços, tá? E para falar de autocuidado, Andressa Zafra, esteticista facial e corporal. Tá? Então, se você quer fazer aquele tratamento, quer cuidar da sua pele, cuidar do seu corpo, fazer massagens para te ajudar a emagrecer, perder medidas, você ficar bem, melhorar a sua autoestima, a Andressa Zafra tá aí para fazer o melhor atendimento. Tem horários específicos, entre em contato com ela nas redes sociais, Andressa_Zafra. Ela tá postando bastante conteúdo e ela também posta muita dica lá para você fazer um autocuidado em casa, para você fazer coisas mais baratas e às vezes até gratuitas dentro de casa. Então segue ela que ela tá sempre ajudando as pessoas aí, além dos seus atendimentos. E o contato dela para você agendar uma massagem, agendar um tratamento é o 11 96054 8618. E para falar de infraestrutura, Mogi Fibra, a internet que é uma das melhores aqui de Ferraz de Vasconcelos e região. Atende Ferraz, atende Suzano, atende Mogi. Tem vários lugares aí, Mogi Fibra. Eles fornecem internet aqui pro nosso estúdio, tá? Então se você quiser pedir, fibra ótica até dentro de casa. E o contato deles direto é o 11 5610 0117. E como a gente gosta de falar de rolê, a gente tem hoje uma parceria com a página O Que Encontrar. Nessa página você vai encontrar rolê de comida, rolê pra você ir com a sua família, rolê pra você curtir sozinho, rolê pra você curtir em casal. Eles estão sempre postando um rolê diferente lá pra você conhecer. Então é aquelas páginas que dá dicas de lugares pra você ir, pra você conhecer. E às vezes tem cupom, tem promoção. Então já segue eles lá na rede social, O Que Encontrar. E a novidade aqui é o seguinte. Agora o De Quebrada também produz outros podcasts. Se você tem vontade de ter o seu próprio podcast, gravar os seus conteúdos, ter o seu vídeo com qualidade profissional, com essa mesma qualidade que você está vendo aqui, entre em contato no meu telefone, que é o 11 94217 1635. Para você produzir o seu podcast, a gente produz os cortes, a gente produz o banner, a gente produz toda a identidade visual que você precisar. Tá? Então entre em contato para a gente produzir o seu conteúdo, o seu podcast, a sua live, a sua transmissão, e você vai bombar nas redes sociais aí com o nosso apoio. E para você que é empreendedor, que tem a sua empresa, tem a sua marca, a sua identidade, quer alcançar mais visibilidade, você também pode anunciar aqui no De Quebrada, tá? Fazer alguma parceria pra gente divulgar, tá? A nossa média de preço hoje tá no valor de R$250, baratinho, pra você ter a sua marca aqui, ó. Eu vou falar da sua marca, cara. Então entre em contato pra gente divulgar, aumentar a visibilidade, a credibilidade, a autoridade da sua marca. Você vai ser referência aqui na região, tá? E vai crescer em Ferraz e no Brasil todo, certo? De Quebrada pro mundo. Entre em contato pra gente fazer essa negociação. Opa! Bora lá então, galera. Estamos ao vivo em mais um podcast de Quebrada. Vocês já sabem, nosso bate-papo é um papo reto. E hoje vamos falar aí com a nossa querida Patrícia do Testinha, nossa vereadora de Poá, que esteve aqui nesse podcast em 2021. 21? Lá no comecinho, na época de pandemia. Foi muito bom ter você aqui batendo aquele papo. E hoje, passaram-se aí o mandato quase todo, né? A gente vai fazer aí como eu coloquei na chamada da live, um balanço geral sobre tudo que aconteceu nesses 4 anos aí. Muita coisa mudou, né? Mudou bastante. Seja bem-vinda, Paty. O espaço é seu. Você já é de casa. Então não tem muita cerimônia pra te receber, não, que você já é de casa já. Então fica à vontade aí. A gente tava batendo um papo aqui nos bastidores. Mas agora estamos ao vivo aí. Ai, muito obrigada. Boa noite a todos que estão aqui nos assistindo. Quero agradecer o Júnior pelo convite, né? É um prazer estar aqui nesse podcast mais uma vez, né? Mais uma vez. Muito obrigado. E eu não canso de agradecer, porque para mim é um prazer ter você aqui, né? Uma mulher vereadora que representa aí a mulherada na Câmara de Poá. Eu acho que isso... Ferraz não tem uma vereadora, então você tá fazendo a diferença. Né? Acho que isso é importante. E eu queria começar o nosso bate-papo aqui, Paty, com uma recapitulação de quem você é, de onde você vem, quais são suas origens, até o momento que te trouxe a política, né? O que te trouxe para a política, ou quem te trouxe, como foi para você chegar nesse nível de disputar um cargo para vereadora e ser eleita aí. Sim, a minha vida, ela desde criança sempre envolvida na política, né? Eu
Eu sou natural de Poá mesmo, nasci em Suzano, porque Poá não tem maternidade. Eu brinco que eu fiquei fora de Poá 3 dias, que eram os dias da maternidade. Depois eu só morei em Poá, não saí. Sou farmacêutica, formada na Universidade Brás Cubas, aqui de Mogi das Cruzes. Agora é Cruzeiro do Sul, né? E aí... trabalhei aqui em Ferraz, não sei se você sabe, Júnior. Não. Mas eu trabalhei no CAPS AD aqui em Ferraz. Foi, muito ganho. Na época do prefeito Filó. E aí, fiquei um tempo aqui. Depois eu passei num processo seletivo. Fiquei em Itaquá, na UPA. Fiquei por quase 5 anos. Até que o meu pai me convidou. Eu sou filha do Testinha. Pra quem não Por isso, sabe. Patrícia do Testinha, né? Testinha é o prefeito de Poá, primeiro prefeito reeleito da cidade. Poá nunca teve prefeito reeleito, mas na época dele foi uma época muito boa. E aí ele me convidou em 2020 para sair candidata. E eu falei assim, pai, pelo amor de Deus, a gente tá sem fentanila, tá sem midazolam, a gente precisa de medicamento para entubar esse povo, eu não posso sair daqui não, eles precisam de mim. E aí... ele insistiu, eu pensei e aceitei o convite. Olha só que coisa, né? Foi do nada, do nadão mesmo. Em 2012 eu tentei sair candidata, mas eu não pude porque ele era prefeito. E aí a justiça entende que parente não pode se candidatar. E aí em 2016 a minha filha nasceu um dia antes da eleição, então eu não saí candidata, tava gestante. Eu tenho uma princesa de hoje ela tem 7 anos, a Isabela. E aí, em 2020, saí e fui eleita com 860 votos espalhados pela cidade inteira. Não teve nenhuma escola que eu não tive voto. E tudo isso é com o apoio do meu pai, né? Na primeira candidatura já teve 800 votos. Na primeira. E assim, ele não pediu voto pra mim em nenhum momento, né? A candidata a prefeita era minha mãe na época. E então ele falava que não podia pedir até para não atrapalhar os outros e tudo mais. E eu tentava puxar o máximo de voto que fosse possível, sabe? Trabalhei pra caramba, porque a gente sabe que quanto mais votos o partido faz, mais vereadores a gente tem, né? E aí eu fui trabalhando praticamente sozinha com a minha equipe, com as pessoas que estavam comigo. Algumas lideranças importantes que a gente teve que deu nisso daí, nessa quantidade expressiva de votos, porque quando se trata de mulher, as pessoas olham diferente ainda. A mulher tem um pouquinho mais de dificuldade, assim, em conquistar votos. Sempre tem, né? Sempre tem essa dificuldade. E Paty, seu pai sempre foi político, né, basicamente? Você sempre esteve envolvido na política, né? Sim, desde que eu me conheço por gente. Eu acho que a primeira vez que ele saiu candidato foi em 88. Nossa. Eu nasci em 88. E aí, acho que em 88, 92, aí ele ficou um tempo sem. Aí meu tio, o Geraldo da Casa do Norte, aqui de Ferraz, foi candidato por aqui, foi eleito. Meu tio foi eleito várias vezes. E ele acompanhou meu tio e deu certo lá também. E como foi pra você, assim, ser criada por uma pessoa que era ativamente política? Isso te ajudou a enxergar o mundo de outra forma, a ser uma criança que estava na escola e participar dos grêmios e ver a política acontecendo ali dentro do seu dia a dia, fora de casa? Então, foi muito útil, porque o meu pai, ele sempre uma pessoa assim, muito humilde. E aí, ele estudou até a 4ª série, só que ele era aberto a aprender, né? Então, ele, vereador, ele me convidava para participar das sessões, ou em casa mesmo, ele perguntava, ai, filha, qual palavra eu posso usar para referir a tal coisa? Então, ele sempre foi muito aberto. E nisso, a gente acaba, desde a minha infância, fui pegando alguma coisa por participar ativamente desse processo. Quando eu estudei em São Miguel, lá no Colégio Cruzeiro do Sul. Eu fiz técnico em enfermagem lá. Eu tive um professor de história maravilhoso, que ele estimulava a gente a pensar. Então, peraí, eu tive o meu pai,
né, que tinha toda essa visão política, todo esse entendimento, e eu tinha um professor que ele é de extrema esquerda, assim, sabe? Mas ele estimulava a gente a pensar, de fazer, na época era o desarmamento. Aí ele dividia a sala e falava, tá, vocês são a favor e vocês contra, vocês vão ter que ter argumentos para defender o lado de vocês. E ele não queria saber se eu era a favor ou contra, mas ele me colocava ali. Numa posição de ter que raciocinar e defender o argumento. Justamente. E é o que eu luto. Hoje em dia não se tem isso. Hoje não se formam mais seres pensantes, pelo jeito, sabe? Mas aquilo que eu passei, as aulas com aquele professor, para mim, foi muito importante. Nessa formação, né? Do senso político, o que esperar, o que fazer, como agir. Então juntou a experiência do meu pai com esse professor, era o João Batista. Nossa, é que eu acho que ele não vai ouvir, mas João, sinto saudade. Foi um cara que me ensinou muito também com relação a isso. Ou seja, você, como jovem, você via política em tudo ali. Desse jeitinho. E aí, desse jeitinho. E aí juntou com um professor que também provocava isso. E o que você acha que te fez demorar tanto pra entrar na política? De fato, assim, meter os pés. Então, em 2012, deixa eu ver quantos anos eu tinha, gente. 24, acho. Deixa eu ver, 88, 24. 2012 eu tinha 24 anos. Era uma idade boa, porque o meu pai tinha sido prefeito, eu tinha 20, então corri pra caramba nessa época. Isso. Eu já tinha muita vontade. Falei, vou com tudo. Só que eu cheguei a entregar a documentação e tudo mais, aí descobri que não podia. Aí tive que renunciar. Em algumas pesquisas na internet, aparece lá, em 2012 eu e 0 votos. Porque eu tentei por gostar mesmo, por sentir na pele o negócio e ir pra cima. Aí, em 2016, eu tava gestante. Final de gestação, talvez nem conseguisse votar, e eu não votei, realmente, porque a minha filha nasceu dia 1º de outubro e a eleição foi no dia 2. Então, esse impedimento, que foi a gravidez, foi o que impediu. Foi o que... o impedimento impediu, é isso aí. Mas foi um impedimento mesmo, né? A Isa foi um sonho meu, eu não conseguia engravidar, foi um tratamento, então ali ela era a minha prioridade mesmo, né? Uhum. E aí, 2020, eu na minha luta lá, dentro de um hospital, de um pronto atendimento, surgiu a oportunidade, ainda meio com os pés no chão, porque o que era certo era o meu salário, né? Na pandemia não tinha nada certo. E querendo ou não, a gente que trabalhava na área da saúde tinha essa certeza, né, do nosso salário. Mas larguei tudo e fui, porque era a minha oportunidade. Tudo tem o seu tempo certo, né? Tudo tem a hora certa. Você, pensando num contexto geral, você acha que, de certa forma, o cenário político do ano de 2012, foi o ano que a Dilma foi reeleita ali, né? No ano de eleição da Dilma, se eu não me engano. Em 2016, você também estava ali com o pezinho querendo entrar na política. Você acha que o cenário da política ao redor, tanto na escala municipal quanto federal, te influenciou a falar, pô, não tô gostando desse cenário, eu quero entrar, eu tô gostando também, quero fazer parte disso, desse momento? Ou você só pensava mais assim, dentro da sua casinha mesmo? Não, na verdade, 2014, 2013. 2012 foi eleição municipal. 2014 foi a reeleição. 2014 era para ser reeleição da Dilma, só que a Dilma foi tirada um ano antes. Aquilo, para mim, mostrou a verdadeira política. A arte que era de manipulação e tudo mais, sabe? Porque a Dilma, ela sofreu uma cassação política, não foi uma cassação porque ela errou. O que ela fez, todo mundo fazia. E naquela época, meu pai havia sido cassado também. Foi meses antes, o meu pai havia sido cassado. E então eu via todo mundo ali, pela minha família, pelo não sei o quê, por Deus, por Jesus Cristo, voto sim ou voto não.
sabe? Cada um falava o seu. E eu via que ali era tudo uma coisa já arquitetada, era... Porque eu tinha visto isso meses antes com meu pai. Então aquilo me chegou a gerar uma raiva, pensar que isso não era pra mim, que isso era um circo e tal, mas depois, quando você esfria da raiva, você fala assim, não, a gente tem que mostrar diferente. A gente tem que mostrar que a política é possível fazer diferente. Então, eu cheguei com isso tudo que aconteceu. Eu cheguei a ficar com raiva de não querer nem passar perto, e depois isso se transformou em algo para ser a mudança. E eu acredito que é possível fazer diferente. Então, o cenário da política naquela época te balançou pra falar, meu, é isso, é aonde eu quero estar, é pra onde eu vou lutar, são as ferramentas que eu vou utilizar pra tentar fazer algo diferente. Sim. Pô, legal. E, assim, o que ocorreu e como que ocorreu, se você puder explicar um pouco melhor. Tem até um comentário aqui o pessoal tá mandando boa noite, e aí o Anderson colocou aqui, mandar um grande abraço ao sempre prefeito Testinha, né? Aí o pessoal também tá comentando aqui. E eu acho que assim, a pergunta que eu quero fazer é: o que aconteceu na época do seu pai, que ele foi cassado? Como que você via isso? Qual que era o seu ponto de vista do que ocorreu de fato com ele? Então, na verdade, foi um erro administrativo que aconteceu. Não foi o meu pai que errou em si. Uhum. Foi nem o secretário. Quem errou foi as pessoas que cuidavam da parte de divulgação. Era uma licitação que ia ocorrer, o dinheiro era do governo federal. Então, quando você faz uma licitação, precisa divulgar no Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado, Diário Oficial do município. Você tem que divulgar, tem que dar publicidade ao processo licitatório. E por ser da União, o dinheiro do governo federal, era obrigatório ter feito a publicação no Diário Oficial da União. E quem fez todo esse processo não fez a divulgação no Diário Oficial da União. Ora, se fez no Diário Oficial do Estado, se fez no Diário Oficial do município, se colocou no site, colocou nos jornais da cidade, eu acho que não tinha intenção nenhuma em fraudar uma licitação. Não tinha intenção de colocar a pessoa certa. Porque quando você não divulga em algum lugar, é isso. Se eu não divulgar uma licitação, é porque eu não quero que as pessoas saibam que vai ter a licitação. Mas foi feita, só não foi feita de modo errôneo, claro, no Diário Oficial da União. Eles caçaram por esse motivo. Ou seja, é aquilo que você falou, são as movimentações políticas. Porque, Testinha fazia um lindo trabalho. A população, que nem eu falei, a população de Poá é uma população que ela não aceita qualquer coisa. Ela gosta de ver trabalho. Tem cidades que, o governo tá horrível, mas o prefeito ganha e às vezes tem 2 turnos, ganha no primeiro turno. Poá nunca foi assim. Poá não tinha reeleição. E aí ele fez um lindo trabalho e tudo mais. E aí começaram, peraí, a gente precisa barrar, senão talvez daqui a pouco ele ia indicar mais um, não ia ser eu. Sabe, tem esse movimento, infelizmente. E aí, na época, eu não entendia muito dessa maldade política. Uhum. Eu cheguei a agradecer um dos vereadores que não votaram contra, que não votaram a favor da cassação, só que ele fazia parte de todo o esquema. É que o cara ia ser o candidato a prefeito no ano seguinte. Então, Testinha teve quase 80% dos votos válidos a favor dele. Como que você pega e vai caçar alguém assim? Você corre o risco de perder a próxima eleição, entende? Uhum. E aí depois quando você percebe, ele não votou, não é porque ele tá contra o que estão fazendo. Não, ele só não votou porque ele tinha interesse. Ele era o candidato a prefeito da galera toda e ele não podia se queimar. E assim, a gente vai pegando isso como? Um tempo. No início, eu não entendi dessa forma. Aí você vai, mas peraí, fulano, filho da mãe. É corajoso, né? Você pegar e caçar um prefeito que teve aprovação gigantesca, que nem o meu pai teve. Você corre o risco de não ser reeleito. Mas
Nos anos seguintes, 2 anos depois, os vereadores, a maioria que cassou foi reeleito. Não sei se a memória é curta ou as pessoas acham... É que às vezes não conhecem, né, toda essa história. É que é mais uma... Isso me parece mais uma treta de bastidores, né? Isso. Parece mais uma briga de bastidores onde as pessoas... Porque a galera não acompanha aquele negócio, a sessão. Não. O povo não acompanha, porque o povo trabalha, não tem nem tempo. Quem tem tempo, às vezes, nem sabe, nem tem paciência de acompanhar isso, porque já tá tão saturado de política, a pessoa fala, eu não vou lá na Câmara pra assistir 1, 2 horas de sessão pra saber o que tá acontecendo, sabe? E aí, então, tudo meio que passa sem o povo saber. Sim. Aí chega na época das eleições, o vereador aparece, o político aparece, dá as caras, e aí é aquela imagem que a galera fica, né? É, isso mesmo. E aí, quando fala de política, aí as pessoas falam, do dinheiro na cueca. É só escândalo. Uhum. Aí quando vai... Não, vamos conversar sobre política. Que é política? Eu não quero saber de política. Mas na hora de falar, quer falar do escândalo. Do escândalo gosto. E aí isso é ruim, porque as pessoas acabam não prestando atenção em quem vota, pega o primeiro papel, acho que não vai mudar em nada, ou então faz aqueles votos de protesto, né? Vou votar no palhaço porque o povo faz a gente palhaço mesmo, já bota um palhaço. Cara, desse jeito as coisas nunca vão mudar, certo? Embora, é aquilo que eu tava falando, precisava existir mais professores como João Batista, meu professor de história lá do Cruzeiro, mais uma vez, quero mandar um beijo, se eu quero que ele sinta muito orgulho de eu estar aqui hoje, discutindo política, porque ele é uma pessoa que, embora ele tivesse o lado dele de esquerda, ele não fazia, ele não praticava isso dentro da sala de aula, formar um monte de militância da esquerda, não, ele fazia as pessoas pensarem. Então, é isso que a gente precisa na educação. Quando tiver professores igual o João Batista, trabalhos em volta disso, a gente vai criar pessoas mais críticas, que não vão aceitar pouca coisa, que vão correr atrás do melhor, né? É isso, a gente tem que lutar por isso, uma educação mais... que ensine de verdade, sabe? Não seja só a soma, a divisão, a multiplicação, o verbo transitivo indireto, direto, não, mas a cidadania também. Porque é uma das coisas que eu acho que a gente precisa melhorar no nosso ensino, é a questão de não só ensinar a passar de ano, a decorar uma prova, a decorar uma frase, a gente precisa ensinar que a galera pense, sabe? Então, por exemplo, por que eu vou estudar história? O que eu, estudando a história, eu vou aprender pra minha vida? O que eu trago da história do passado pro nosso presente, sabe? E qual que é o contexto daquela história? Beleza, a gente tá estudando a história aqui sobre um acontecido, mas qual que foi o contexto daquela época? Por que aquilo aconteceu? O que levou, sabe? São alguns pensamentos críticos que a gente precisa ter e que são... E hoje eu me provoco bastante a pensar. É isso, e as pessoas precisam ter esse pensamento. Mas hoje em dia a gente tem o jogo do tigrinho, tem o Kawaii, o TikTok, que parece que é feito mesmo para isso, para que as pessoas se contentem com o que tem e já era. É isso. Não, a gente precisa, a base está na educação. Eu, quando vereadora, logo no início do mandato, eu fiz um projeto de lei que foi para incluir educação financeira, por exemplo, na rede municipal. Não passou nas comissões e esse ano passou de outro vereador. É porque tem essas coisas também. Mas tudo bem, aí vetaram lá em cima e eu peguei e provoquei a derrubada do veto. Provoquei porque, gente, eles justificaram que isso ia criar ansiedade nas crianças. Eu falei, criar ansiedade nos adultos, eles não saberem gastar, pegar o dinheiro e achar que, opa, ganhei, tem que... Não, você tem que ensinar a educação financeira. A gente também fez um projeto, esse é nosso. Esse não tiraram da gente, não. Mas a gente fez um projeto também de... Ai, como que é, Bárbara? Gente, eu falei tanto isso hoje. Emocional. Gente, falhou. Gestão emocional, não? Quase isso. Que a gente tem que saber lidar com as nossas emoções.
E hoje em dia as Controle. crianças não sabem. As crianças não conseguem, não sabem lidar com não. Hoje em dia as crianças, na minha época, não tinha esse negócio de se cortar, não se falava tanto em levar itens cortantes para dentro da sala para causar alguma coisa. Hoje em dia as crianças já não sabem muito lidar com isso. E aí a gente fez esse projeto também. São coisas que é dentro da educação, não tem jeito. Eu falo, uma vez virou até polêmica, que o que eu queria dizer é que, assim, como que os pais vão ensinar os filhos se os pais não tiveram? E é isso, a gente está criando uma geração que não não tem aprendido nada assim que, opa, é pro futuro delas. Não, tem aprendido o básico do básico. E a minha luta é isso, que as pessoas, que seja aprendido, que as pessoas aprendam mesmo aquilo que vai mudar a vida delas, a história de vida delas. A parte de empreendedorismo eu acho extremamente importante. Hoje em dia a pessoa acha que porque nasceu na comunidade, ela vai ser da comunidade pro resto da vida. São poucos que são estimulados opa, vamos abrir a mente, a gente pode ir mais. Então, é algo que a gente tem que trabalhar. E isso muda a cabeça da criança. Isso muda, faz com que a criança passe a pensar. Uma pessoa que sabe que ela pode ir além, ela não vai aceitar qualquer coisa do político. Ela não vai ir lá e votar no palhaço. Ela vai procurar o melhor. Então, a educação é a chave. Dentro da escola é a chave. A mudança de vida dessas crianças, a mudança do nosso país. E tá puxado. Eu tenho uma percepção, Paty, e eu posso até estar errado, né? Mas, assim, a gente tenta, né, pensar de que a nossa educação, ela tem essas necessidades, essas oportunidades, porque é um projeto de sucateamento, sabe? Quanto mais sucateada a educação, mais a escola particular lucra com isso. E aí a gente vê que existe um projeto de governo mesmo, independente de se é um governo de esquerda ou direita, mas do sistema atual que é precarizar tudo. A educação, a saúde, porque quanto mais precarizada tá a educação, mais a gente vai para a escola particular. Quanto mais está precarizada a saúde pública, mais a gente quer assinar convênios. E aí hoje os convênios, você vê que os convênios já estão começando a colapsar, porque tá tudo superlotado. Mesmo quem tem convênio médico, você não consegue agendar uma consulta mais como antes. Você não chega no hospital do convênio e é atendido de bate-pronto. Sempre tem fila, tá sempre lotado. E cada vez mais as grandes indústrias que cuidam dos convênios estão cada vez mais ricas. E o nosso sistema de educação, o nosso sistema de saúde cada vez mais precarizado. E aí a gente precisa de pessoas como você na política fazendo esse tipo de projeto para que tente, de certa forma, amenizar essas feridas, sabe? Porque eu vejo que esse sistema ele só quer acabar com tudo. Quer acabar com a educação, a saúde pública para que a gente tenha tudo privado. Porque hoje o privado dá a impressão de que funciona, mas funciona porque é limitado, não é todo mundo tem acesso. Automaticamente, se todo mundo tiver acesso, a qualidade vai cair também. Eu ainda acho que nem são tão preocupados se a escola é pública ou particular. Eu acho que eles são mais preocupados em formar pessoas não pensantes. Uhum. E tá bom assim, porque se a gente formar pessoas pensantes, a gente vai ter trabalho, vai ser difícil eleger uma pessoa que... Caramba, tem gente que tem gente que foi pego com dinheiro na cueca que hoje tá lá, livre, leve, solto, e sai candidato, o povo vota. Cada vez mais rico. E assim, as pessoas não têm esse cuidado, né? De, opa, como que eu vou votar nesse cara se esse cara fez isso e aquilo? Ainda tem aqueles que usam, né, a fala do Maluf. Ele rouba, mas faz. Cara, isso daí é a coisa mais ridícula do mundo. Não tem que roubar pra fazer. Tem que fazer. É nosso. E aí, esse pensamento de precarizar, infelizmente, é porque a gente coloca. Pronto. Tava conversando, fui no evento da banda, né? Tem uma banda em Poá. Eles pegam as crianças que estudam nas escolas municipais do estado e eles ensinam música e tudo mais. Eles participam de concurso. Teve um concurso lá em Santa Isabel e o pai de um dos
dos aluninhos lá da banda, veio conversar comigo falando, olha, eu não tenho ensino superior, mas eu acho que todo político tem que ter ensino superior. Aí eu falei pra ele assim, olha, é uma fala que é de se pensar. Por exemplo, o meu pai ele estudou até a 4ª série. Você disse que meu pai foi o melhor prefeito que Poá já teve, certo? Ele, certo. Eu falei, então, só que se o que você tá falando fosse certo, ele não seria prefeito, então você nunca veria o que ele fez. E a gente não sabe se outros prefeitos que têm ensino superior fariam o que ele fez. Eu falei, por que ao invés da gente pensar em controlar quem vai ser candidato, a gente não dá uma educação melhor? Porque se a gente der uma educação melhor, uma educação mais crítica, essas pessoas vão saber votar. Não vai ser elitizado, né? Só pode ser candidato o cara que tem ensino superior. Não. Os adolescentes, os adultos que estão estudando, que estão aprendendo, que são críticos, que vão escolher o melhor. Seja ele com ensino superior ou não. Aí ele falou, é verdade. Eu falei, é isso. Você tem noção que tá tudo em volta da educação? Tá tudo em volta da educação. A saúde, porque ele falou sobre isso, sabe? Se a pessoa tem educação, se a pessoa tem ensino superior, ela vai pensar melhor com relação à saúde, com a própria educação. E eu falei assim, meu pai estudou até a 4ª série e fez a melhor educação de Poá. Acho que a gente era 6º no IDEB. No 1º ou 2º ano, a gente foi para 1º. A ideia era alcançar Mogi, só que não acharam que seria tão rápido. A gente não só alcançou, como passou Mogi no Alto Tietê. E o cara estudou até a 4ª série. E aí? O que você me diz? Que louco. Então não é a questão de ter ensino superior ou não. Eu falei inclusive falei para ele, eu falei, quando a gente vai para Brasília, os que são mais envolvidos, os que são envolvidos em escândalos, todos estão engravatados. Todos são estudados. Doutores. E aí? Será que é isso que vai mudar? Ser engravatado? Boa pergunta. Eu acho que quanto mais a gente elitizar, menos a gente consegue os acessos públicos, né? Que a gente deveria. Eu acho que todo mundo deveria ter os acessos, todo mundo deveria conseguir fazer. E aí, se você elitiza muito, pessoas como seu pai não conseguiriam fazer um excelente trabalho. Porque o seu pai, por não ter se formado, ele entende da dor de quem não se formou. Sim, e aí, isso que eu falo, quando ele entrou antes mesmo de entrar na política, ele falava assim pra gente, ele falava, filhos, eu vou procurar dar o melhor pra vocês. Eu não estudei, mas eu quero que vocês estudem. E eu vou fazer de tudo para que vocês terminem a faculdade sem precisar trabalhar. O que ele fez? Quando ele se tornou prefeito, a menina dos olhos dele foi a educação. Porque para ele a educação foi extremamente importante, para ele fez falta. Uhum. Ele sente que a falta... Porque ele estudou até a 4ª série, quando minha avó era professora. Morava em sítio, na roça, minha avó era professora, ela ensinava. Quando ia para a 5ª, que precisava sair da roça e ir para a cidade para estudar, ele não pôde. Só que ele não aceitou aquela vida que ele tinha na roça. Ele, correu para São Paulo, morou no Brás, conseguiu emprego, foi a luta dele. E aí, o que ele queria? Aquilo que ele não teve, ele quis pros filhos dele. E eu acho que o mais bonito disso, cara, é que eu falo, ele quis pros filhos dele, e quando ele pôde, ele quis pra uma cidade inteira. Mas porque ele sentiu a dor de não ter educação. Da hora, né? Da hora. É da hora de ver, porque eu tava conversando com um tio meu recentemente, e ele falou da dificuldade que era pra estudar na época, né? Tanta dificuldade de localização, a dificuldade que as escolas também só ia até o 4º ano, e aí depois você tinha que prestar uma prova pra uma outra escola que era bem mais elitizada pra fazer a partir do 4º ano. Então, assim, que era muito difícil os estudos. Não era igual é hoje, por exemplo, você tem estudo de ensino médio completo, de forma gratuita, sem precisar de uma prova pra você prestar a prova. Você entra, estuda, depois você presta a prova pra passar pro próximo ano, e assim sucessivamente. Naquela época não tinha. E aí muita gente, quando eu olha pra você ver como que isso grava na nossa cabeça.
Quando eu troco ideia com alguém, tipo, de 50 e poucos anos, e a pessoa fala que tem faculdade há mais de 20 anos, já sei que é uma pessoa elitizada. É uma pessoa diferenciada, porque naquela época não tinha essa oportunidade. Não tinha acesso. A escola não era pra todos, igual é hoje. Se a escola não era pra todos, imagina a faculdade. Então, quando a pessoa vem falar, ai, eu me formei nos anos 90, eu já tinha faculdade. Eu falo, gente, então você tá muito elitizada. Você teve muitas oportunidades, na verdade, né? Porque não era pra todo mundo. É isso mesmo. Se a gente fosse pensar hoje, Paty, pra você fazer um balanço da cidade de Poá, dos últimos anos. Quando foi que Poá teve um auge, que era a cidade, como que era o nome? Cidade Joia. Uma cidade joia, o Talismã fala bastante isso. Que era uma cidade joia. E quando foi que a cidade de Poá começou a degringolar de vez? Então, em 2009, meu pai foi... 2009, ele assumiu prefeito e foi a época que a arrecadação de Poá aumentou muito. Então as pessoas falam assim, o Testinha foi um bom prefeito. Ele pegou uma fase boa. Uhum. E aí... Só que assim, ele pegou uma fase boa e ele soube aproveitar. Ele foi quando ele construiu as melhores escolas, construiu postos de saúde, tudo da melhor qualidade. Não era serviço mal feito, não. Então, ele investiu na cidade. Orquestra Sons da Educação. Eu sou extremamente defensora dessas atividades, seja por ONG ou do município, que tire a criança da rua. Porque eu falo que se a gente não aliciar essas crianças pro bem, o mal vai. E aí, eu sou muito a favor disso. E aí, foi os anos que, assim, a cidade foi crescendo e crescendo e crescendo. Só que após a cassação dele, haviam muitos interesses escusos que as pessoas talvez não saibam. Eu cheguei a escutar assim, se ele foi cassado é porque alguma coisa ele fez. Aí eu fiquei assim, não, ele não fez. Aí que tá o problema, ele não fez. Sabe aquela história? Tem que dançar conforme a música? Meu pai falava assim, pode caçar porque a justiça vai me devolver. Porque ele não queria fazer o que esperavam que ele fizesse. Ele queria fazer o certo. Então, chegaram a chamar ele e falaram assim, preciso disso, aí eu não caço. Aí ele falou, não, pode me caçar que a justiça vai me devolver. E no fim, a justiça realmente devolveu, depois de 2 anos e 7 meses. Aí já era outro prefeito. E aí, o que aconteceu? Como tinha muito acordo por causa dessa cassação, a cidade foi perdendo. Então, a Orquestra Sons da Educação foi algo que parou. Isso em 2013, no final de 2013. De 14, não, final de 2013. A orquestra parou, o CEP Santa Luísa, sabe a obra que tá parado, que todo mundo fala, esse esqueleto, tava pertinho de terminar. E eles, o que eles fizeram? Eles pararam a obra para poder liberar o dinheiro. E aí teve a obra da UPA. A UPA faltava 7 meses para concluir, se eu não me engano. E eles pararam também. E assim, você via que não era pro crescimento da cidade, sabe? Não era pro crescimento da cidade. E aí, desde então, foi só em decadência. Piorou na última gestão do Jean, quando o Itaú anunciou que não ficaria mais lá, então a arrecadação do ISS não estaria lá. A arrecadação do ISS era 1/3 do que Poá recebia. E aí, o que eu converso quando eu tô na rua, falo com as pessoas, que as pessoas me questionam, eu falo assim, gente, quando você perde o seu emprego e você vai receber o seguro-desemprego, você vai gastar mais ou você vai pagar suas contas? A gente vai pagar a conta, certo? Uhum. Ou vai deixar entrar no rotativo do cartão de crédito? Entrou, não sai mais. Não sai mais. E, infelizmente, o que o Jean fez foi gastar mais. Ele fez um hospital da criança que, nossa, quando a prefeita fechou, todo mundo condenou ela. Só que assim, eu quero saber como que ele manteria aberto um hospital que nem contrato tinha. Era tudo puxadinho do hospital do pronto atendimento Guido Guida. Então, assim, não tinha contrato de raio-x, era só um aditamento. Eles pegaram do hospital mesmo e desceram lá para o pronto atendimento infantil.
não tinha de alimentação, não tinha dos funcionários, não tinha de oxigênio. Então, olha que louco, eles colocavam cilindros de oxigênio dentro de um palio da prefeitura e faziam transporte. Porque a empresa que era contratada, ela deixava lá no pronto atendimento Guido Guida. E aí eles tinham que levar o oxigênio pro pronto-socorro infantil, pronto atendimento infantil. O pessoal chamava de pró-criança, né? Então não tinha, foi extremamente eleitoreiro. E aí ele foi gastando até o último centavo. Eu até falei, os funcionários uma vez me encontrou e falou assim, na época do Jean a gente fazia hora extra. Eu falei, então, porque não tinha funcionário. O hospital ele era mantido praticamente 100% em hora extra. Eu falei assim, então, mas o abuso que foi feito nesse ano de eleição é o que falta hoje. A prefeita, quando assumiu a prefeitura, tem um limite lá de 51% de folha de pagamento. Naquele ano estava em 72%. Não é muita coisa? Como que você trabalha? Como que você faz gestão de uma cidade que tem mais de 70% só em folha de pagamento? Aí tem as contas para pagar. Que você faz? Como que você paga todas as outras contas de uma cidade inteira? Que absurdo. Muito louco. E é isso que eu tô falando. Se o é onde eu falo que foi a pior parte. Porque se o Jean tivesse acertado as contas, a população sofreria menos. Mas ele não acertou. Ele pegou e foi empurrando com a barriga porque ele queria ser reeleito. E aí, quando eu escuto as pessoas falando assim, ai, que saudade do ex-prefeito, eu falo, quê? Como não pode ser? Gente, não é imediatista. Tem aquela... Eu brinco que eu falo assim, as pessoas acham que um prefeito vai assumir no ano e nesse ano ele já vai conseguir mudar tudo. Não vai. O rabo do ex-prefeito tá passando ainda. Tem que esperar o rabo do ex-prefeito passar para começar a fazer as coisas. Então, não é de um ano para o outro que as coisas mudam. Não é, infelizmente não é. Quem faz toda a lei orçamentária é o antigo prefeito, então ele valoriza algumas coisas que o próximo prefeito não vai valorizar, vai querer fazer diferente. Então é muita coisa que é... Mas assim, acaba... tem gente que não tem interesse em saber, e aí critica, e tem os que sabem, mas criticam porque tem interesse em outra coisa. Só que assim, eu começo a falar um monte de coisa, no fim... eu acho que a pior parte da cidade foi nessa, onde quando a gente ficou sabendo da falta do dinheiro do Itaú, ou que o Itaú ia sair lá em 2017, o Itaú saiu de verdade, o ano que o Itaú não depositou nada na cidade, nas contas da cidade, foi 2021. Ele passou 4 anos falando da saída do Itaú, mas ele tinha o dinheiro do Itaú. Tentava justificar a má gestão, falando que o Itaú tinha saído e tudo mais. Mas estava lá recebendo dinheiro. Vai arrumando a casa, vai deixando a casa, arredondando a casa para a realidade que vem. No próximo ano não vai ter essa arrecadação. A arrecadação vai reduzir, então bora diminuir o custo da cidade. Mas não foi isso que ele fez. Cara, e quando que a cidade de Poá deixou de ser chamada de cidade joia, mano? Olha, eu não sei te dizer ao certo, mas assim, nesse mandato, a cidade ficou bem judiada mesmo, mas é porque é aquela coisa, você vai pagar o oxigênio do hospital ou você vai pagar a zeladoria da cidade? Se o ex-prefeito não deixou as contas certas, você vai ter que escolher o que você vai pagar ou não. Você sendo prefeito, você vai valorizar o quê? O que você vai deixar? Acabar o oxigênio do hospital ou você vai manter a cidade limpa? Se tiver que escolher... Entende? Aí as pessoas olham, veem, nossa, a cidade tá um lixo. No primeiro ano foi muito difícil. 2021 foi um ano extremamente difícil. Extremamente difícil, porque teve que fazer escolhas. Hoje não. Hoje tá, assim, a cidade, ela, no primeiro ano mesmo, ela conseguiu acertar as contas de uma forma que foi até aprovada as contas dela. 2021, as contas foram até aprovadas, que ela conseguiu fazer uma cidade de 450 mil caber em 300. Só que como você faz isso? Cortando tudo. Cortando.
E se não corta, tem uma coisa, teve vereador que falou assim, não, tem que deixar o caos, porque é complicado mexer nisso ou naquilo. Só que se você não corta e deixar o caos vir, aí você deixa de receber até o dinheiro que o governo do estado e federal mandam. Então, se tá ruim do jeito que tá, recebendo dos caras, imagina se perdeu o que os caras estão mandando. Muita gente não sabe disso. E não entende. E às vezes nem quer saber, sabia? Eu tenho uma percepção de que estamos todos tão cansados da velha política, sabe? Dessa política de interesses, de conchavos, de trocas e tudo mais, aí que acho que ninguém mais aguenta ouvir falar de política, sabe? Por isso que é tão difícil hoje você... Eu até admiro quem se põe a candidato, sabe? Porque você bater na porta da cada uma pessoa e falar, não, eu sou candidato. E a pessoa fala, tá, mas mano, tá, e o que você vai fazer? Ah, eu vou fazer isso, isso, isso. Tipo assim, meio que se torna algo cansativo, porque tá todo mundo cansado de política. Ninguém aguenta mais ouvir falar, vou dar uma oportunidade pra fulano, pra ciclano, porque tá... Não muda. Não muda. E é triste pensar que não muda e que não vai mudar enquanto a gente estiver com esse mesmo formato de política. O que a gente tem são pessoas que são curativos. Band-aids. Sabe, você tá todo lascado, quebrado, e vai lá e coloca um band-aid. É uma pessoa que faz um projeto, é uma pessoa que luta por alguma coisa, que traz uma melhoria, sabe, que tenta fazer alguma coisa, mas são simplesmente band-aids e um corpo quebrado. No nosso gabinete, Júnior, a gente trabalha com meninas e meninos que nunca trabalharam com política. E a ideia é essa, a gente não quer pegar aqueles políticos profissionais que já existiam e fazer a política como todo mundo já conhece. Lá a gente tem um cuidado diferente, sabe? Eu falo muito da empatia. Quando eu chamo eles para conversar, eu chamei para poder trabalhar junto na equipe, eu falava sobre isso, sabe? A gente tem que ver as pessoas como ser humano, não como mais um número. É um voto, 2, 3, não. A gente tem que ter empatia, cuidado com o outro. Ninguém vai vir no gabinete oferecendo flores. É com pedrada. Pode ter certeza. E aí a gente faz o quê? Acolhe a pessoa. Se ela tiver razão, a gente dá razão a ela. E se ela não tiver, a gente tenta mostrar o outro lado para ela. Só que as pedras a gente pega pra gente para construir degraus e a gente ir subindo. E subindo cada vez mais. É o nosso jeito de trabalhar. E eu cheguei a pensar, Júnior, que esse lugar não era para mim. Vendo tanta coisa, eu falei assim, não, esse lugar não é para mim, eu não tenho que estar aqui. E aí eu depois pensei novamente, eu falei assim, cara, esse lugar não é para eles que fazem essa gestão, esse tipo de política que a gente está acostumado, que as pessoas já estão até com bronca. Esse lugar não é para eles, a gente precisa ter pessoas mais como eu. Não é que eu tô me achando, mas eu falo assim, né? A gente é enganado. O pessoal fala que político é assim, assim, assado. Mas tem muitas pessoas que também enganam a gente. E eu falo isso porque eu sou extremamente transparente. E aí eu baixo minha cabeça, coloco minha mão no peito e falo assim, eu tenho que manter meu coração quentinho. Porque não é porque um me enganou ou tentou me enganar que todos são assim. E eu tento fazer dessa forma para ser diferente. E eu acredito que possa ser diferente. Mas a população tem que acreditar também. A população tem que acreditar que tem pessoas de bem que querem estar lá. Eu brinco que quando o pessoal vai lá e pede, às vezes, alguma coisa que é impossível, eu vou e falo, olha, o que você está pedindo não dá para fazer. Se você quiser ser enganada, você vai ter um monte de porta aqui. Mas aqui no gabinete, aqui no nosso gabinete rosa... É o gabinete da verdade. Porque tem gente que quer segurar a pessoa pela vontade, pelo desejo que a pessoa tem. Muitas vezes a pessoa não quer escutar a verdade, a pessoa quer escutar o que ela quer. Então, sabendo disso, a pessoa chega e fala assim, não, fulaninho, vamos, não, o que você tá pedindo a gente vai tentar, vamos conseguir, você vai ver, vai ser, pode contar com esse vereador e tal. E aí o vereador segura isso até dia 6 de outubro, que é a eleição. E depois? Nada. Olha, meu pai me ensinou.
Porque um dia falaram assim pra mim, né? Falaram assim, seu pai perdeu a oportunidade de ser deputado. A cidade de Poá perdeu a oportunidade de ter um deputado. Nunca mais Poá vai ter essa oportunidade. Porque ele não quis acertar com vereadores. E aí eu falei assim... Aí eu fui e falei pro meu pai, né? Eu falei, pai, fulano falou isso. Ele falou assim, filha, nada como colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Tranquilo. E eu carrego isso comigo. Se eu estiver enganando você, Júnior, eu vou chegar em casa, eu posso até dormir, mas no meio da noite eu vou acordar. Eu falei, meu Deus do céu. Sabe quando você tá devendo? Que você acorda assim, e aí você fala assim, nossa, o que eu tô fazendo? E eu prefiro dormir, eu gosto de dormir, de verdade. Dormir tranquila. Graças a Deus, assim, eu posso falar. Eu durmo tranquila. Sem enganar ninguém. Isso é a parte mais difícil. Sim. A gente vive falando, né? As pessoas vivem falando, mas política é tudo corrupto e tal. Eu sempre falo, pô, nem todo mundo é corrupto. Se você decidir entrar pra política hoje, você vai ser corrupto? Não. Então, se coloca à disposição, vai lá, dá a cara, tapa, sabe? E eu acho que falta muito pessoas boas darem a cara. As pessoas estão tão cansadas de política que nem quem as pessoas boas não quer tentar. E aí eu tô aqui hoje, eu troco ideia, eu conheço várias pessoas, vou conhecendo gente e falo, meu, você devia estar na política. Você, que é uma pessoa 100% honesta e de caráter, deveria tentar. Porque você ia fazer a diferença. Né? Tirar aqueles que é mais do mesmo. Vamos aproveitar para dar uma boa noite pra galera? Vamos! Tá uma galera aí acompanhando. Obrigado pela audiência de todos vocês, gente. Vocês são incríveis. A Elisângela mandou uma boa noite. Maristela Souza. A Sabrina Cristiana Gonçalves Dias. Minha amiga querida, sou fã do seu trabalho. Uma pessoa incrível. Sassá é linda. O Wellington Gesseiro. Boa noite, minha amiga Patrícia. O Gesseiro, meu amigo, gente. Aí, Gesseiro. Todo mundo precisa de um Gesseiro, hein? Gente, o Gesseiro é bom e tem um preço bom, hein? Indico. Aí, vindo pra indicação da Patrícia, ainda tem desconto, hein? É isso, não. Eu falo com ele, eu falo, pelo amor de Deus, é meu amigo, me ajuda aí. Aí ele vai, ele sempre faz o melhor mesmo. Faz o melhor preço, vai mais rápido. A Elisângela Siqueira, o Diego Souza, mandou uma boa noite, nossa vereadora Patrícia. Diego, Deus abençoe a sua pré-campanha, a sua campanha. Torcendo por você, meu amigo. Rodolfo Nali, um abraço, Patrícia, do seu amigo Puff. Tamo junto, Puff. Obrigada aí pela parceria de sempre. A Camila Oliveira, nossa vereadora. Oi, Cá, obrigada pelo carinho. A Ana Silva, mais conhecida como minha mãe. Geraldo da Casa do Norte, era amigo do meu pai. Há quantos anos? Saudoso tio Geraldo. Boa noite, meu irmão de Quebrada Podcast, vereadora Patrícia, todos aqui presentes. É nós, Anderson do Depósito, tamo junto. Valeu, também Anderson. É pré-candidato aí por Ferraz. Boa sorte. Senhor Geraldo da Casa do Norte, um ser humano incrível. Tive a honra de conhecê-lo pessoalmente, fez muito por nossa querida Ferraz. Tinha um coração enorme. É isso, ele é inspiração pra mim também. O que aconteceu com o Geraldo? Faleceu? Ele infartou, acho que umas 3 vezes. Ele infartou, fez ponte de safena, depois fez de novo, aí infartou até que teve uma que não teve mais jeito. Faleceu aqui no regional. Nossa! E aí faz muita falta. Na época, se eu não me engano, ele vinha vice-prefeito do Biruta. Acho que era do Biruta. Era do Biruta, ele ia vir vice-prefeito, tava tudo certo. Não deu. Não era pra ser, né? Não era pra ser. Quem que foi o vice do Biruta da nossa última? Não lembro. Não lembro. Nossa, gente, minha memória é péssima. Eu acompanhava bastante a política de Ferraz, aí ele faleceu, aí deu uma diminuída, assim, dá aquela esfriada, né? Uhum. É que nem, É que você acompanha através de alguma pessoa, né? Sim. Que a pessoa te traz as informações, te explica as coisas. É igual eu falo assim, a minha tia, quando eu tinha a esposa do tio Geraldo, ela era muito apegada, assim, ela era uma católica de muita fé. E ela era toda animada, sabe? O Natal não tinha essa de, eu não consigo ir. Não, ela ia de casa em casa sorteando pra fazer amigo secreto, sabe? Nossa, sempre muito apaixonada. Ela faleceu acho que 2 dias antes do Natal.
E aí depois aquilo, o Natal em família nunca mais foi o mesmo, sabe? É a mesma coisa do meu tio. Depois que o meu tio faleceu, a política aqui em Ferraz, pra mim, ela ficou diferente. Eu acompanhei, acho que não sei se eu te conheci numa sessão, acho que não foi não, você não foi. Eu fui numa sessão na Câmara de Ferraz, fiquei até assustada, porque eu falei, nossa, em Poá o bicho pega, mas em Ferraz o negócio é pior ainda, né? Ferraz Corocoma. Mas agora acalmou, porque o Roberto de Souza não tá, só ficou o Toninho, né? O Fabinho também não tá mais. E aí, praticamente, acho que não tem oposição, tem? Ficou o Toninho só, né? Ficou só o Tonho. É o Tonho. O Tonho. Isso mesmo. O Roberto Souza eu não conheci. Só sei que ele tá afastado, né? Foi não sei o que aconteceu. Foi algum BO aí que deu. Mas é isso, né? Testinha, o Rodolfo colocou aqui. O Testinha foi um grande professor de política. Aprendi muito com ele. Sim, eu aprendo até hoje, Rodolfo. Ele mora lá comigo e a gente discute várias coisas. Eu sou meio teimosinha e ele todo paciente. Patrícia é uma mulher muito boa de coração. Maristela colocou. Oh, muito obrigada, Má. A Carol colocou: parabéns pelo lindo trabalho que vem fazendo em prol de Poá. Paty, você é incrível, sucesso sempre. Valeu, Carolzinha. Carolzinha acreditou em mim desde o início. Desde quando ela não tinha cargo. A gente dividia meu salário. Fazia rachadinha, você viu? Só que era a rachadinha do vereador. Rachadinha do salário do vereador. Porque o primeiro ano do mandato foi muito ruim. A gente não tinha dinheiro para pagar assessor. A Câmara passou por um momento bem difícil no início do mandato. E aí a gente se virava nos 30. E ela acreditou em mim desde lá. Eu nem conhecia a Carol. Mas foi amor à primeira vista. Nossa, ela é muito boa mesmo. Achei que ela ia vir hoje com você. Cadê? Parabéns, minha irmã Patrícia, abençoado. Genivaldo. Tadeu Belo mandou uma boa noite. Ivan Rocha. Testinha, melhor prefeito do Brasil. Poá teve o privilégio de ter. Diego Souza. Eita. Recebo. O Anderson do Depósito perguntou: como está hoje a CND de Poá? CND. Não sei. Não é aquele negócio que tipo, acho que é o nome da cidade? O CPF? O Serasa, essas coisas? Acho que é isso. Será que é isso? Se você estiver ao vivo ainda aí, Anderson, comenta aí o que é a CND. Eu acho que eu tenho quase certeza que é isso, tá? Que é tipo o nome da empresa. Quando você tá com o nome limpo. Sim. E aí, né, não sei. Eu acho que é isso. Mas, se for isso, eu conheci com outro nome. Posso estar confundindo, mas eu acho que é isso. Que mais aqui? E tem mais um monte de gente aqui no Instagram também. Só assistindo. Vitor, Fernanda, Wellington, Janaína. Então, boa noite pra todo mundo aí, gente. Obrigado pelo seu tempo em nos ouvir. É isso aí. E, Paty, eu queria fazer um apanhado aqui, geral, de como que foi a sua experiência como vereador ao longo desses anos. Tipo, você imaginava que ia ser o que foi? Você falou um pouquinho do primeiro ano que não tinha nem salário. Qual que foi a expectativa versus a realidade do que você encontrou lá na Câmara dos Vereadores? Então, nossa, o primeiro ano eu acho que foi um ano muito difícil, até devido à pandemia ainda. A gente não ter o contato com as pessoas, isso pra mim, eu que sou uma pessoa que gosta de estar juntinho, pra mim foi muito ruim. Primeiro ano de mandato e você não ter experiência nenhuma, ainda pegar um ano dessa forma, um ano atípico, foi bem complicado. A gente foi trabalhando, né? Foi fazendo os projetos e tudo mais, e lutando para que a cidade fosse melhor, reconhecendo as dificuldades da administração que acontecia, e a gente não podia tirar a nossa responsabilidade naquilo, né? É que nem eu falei, não dava para deixar o salário, os funcionários sem salário, por exemplo. Então, a gente tinha que ter muita responsabilidade naquele momento. Foi um ano extremamente duro, difícil. E aí, os anos seguintes já foram anos mais tranquilos, onde a gente pôde, sim, a gente conseguia fazer as visitas, a gente conseguia trabalhar mais próximo, tanto da população quanto do poder, do executivo mesmo, né, nos setores. E
E mais, no segundo ano, tive a oportunidade de ser eleita presidente da Câmara, né, para os próximos 2. Hoje eu estou presidente. E foi onde eu conheci a vereança de verdade. Porque eu trabalhava, eu fazia o meu. E aí, quando você se torna presidente, aí você é alvo de muita coisa, inclusive dos próprios vereadores. E aí eu falei assim, nossa, cara, olha como é muito louco isso. Mas mantive o meu trabalho independente, né? Tem vereador que gosta de falar de puxadinho. Eu falo, nunca foi. A Câmara Municipal nunca foi puxadinho da prefeitura. Eu fico feliz em dizer isso. Porque a gente respeitava o limite de cada um ali, né? O nosso trabalho na Câmara, ele tinha que acontecer de modo livre. E isso ninguém pode falar que não ocorreu. Mesmo, é filha da prefeita. Não. Nunca deixei de fazer as obrigações da presidência porque eu sou filha da prefeita. Chegou a entrar denúncias e tudo mais, e eu não segurei, eu não posso fazer isso. Eu não posso prevaricar. É a minha função, né? Colocar para lei e o que vai acontecer dali em diante são com os vereadores, não é comigo. Mas mantive o trabalho. Hoje estamos no 4º ano, né? E aí a luta continua agora com a reeleição chegando. Em nome de Jesus, a gente vai conseguir continuar o nosso trabalho e que venham mais mulheres e que venham mais pessoas de corações quentinhos, né, para ocupar esses lugares. Eu tô torcendo bastante, porque Poá merece. Poá é uma cidade linda, é uma cidade que eu optei, né, eu me casei e optei continuar nessa cidade. Me separei e continuo nessa cidade, porque é a cidade que eu cresci e a cidade que eu escolhi para criar minha filha. E é isso. Então, agora eu tô na expectativa do próximo ano, né? Das eleições e ver o que Deus prepara para todos nós nisso aí. E depois de tudo isso, o que te faz... Depois de todo esse desafio aí de vereadora, o que te faz querer a reeleição, cara? Cara, eu gosto muito do que eu faço. Gosto mesmo. Eu falo que o meu pai é o meu maior orgulho. E eu quero ser o maior orgulho para minha filha, sabe? Eu quero ser lembrado. Quem foi a Patrícia? Eu não quero ser só aquela pessoa que passou e... Quem é Patrícia? Não sei. Patrícia? Não, eu quero ser alguém que fale assim, sabe? Tipo meu pai. Uhum. Eu não sei se é exagero meu querer ser, que é loucura querer ser igual ao meu pai. Onde a gente passa, o meu pai é querido, sabe? Mas se eu chegar perto disso, sabe? Pra minha filha ter o orgulho que eu tenho do meu pai, eu quero que minha filha tenha de mim. Então é isso. A gente conversou aqui no início, eu passei por momentos difíceis nesse período. E o que me fazia feliz era saber que a gente estava no caminho certo. Às vezes Bárbara chegava, Paty, aquilo da Dona Maria deu certo, o pedido da Dona Creuza deu certo, o que o seu João pediu, a gente conseguiu. Meu, isso enchia o coração, sabe? Tipo, a gente tá no caminho certo, a gente tá ajudando pessoas, a gente tá cuidando de pessoas, e isso pra mim vale muito. É o que eu falo, né? A falta da empatia, o cuidado com o outro é muito grande na política. E eu sempre converso muito sobre isso, sabe? Porque eu falo assim, eu não quero que as pessoas estejam comigo porque eu favoreci em uma coisa ou outra. Eu quero que elas estejam comigo por acreditar que eu faço uma política diferente e que eu consigo, e que através do meu mandato a gente consegue benfeitorias para a comunidade como um todo. É da hora. Pô, legal. É bacana de saber porque a gente precisa de pessoas que lutem pela comunidade, né? Por esse espaço, né? Por essa verdade que a gente precisa. De pessoas reais, assim, em busca disso. O Paulo comentou aqui, não moro mais em Poá, mas ainda voto aí. Meu voto foi para Patrícia nessa eleição. Devo manter até o momento. E aí, Paulo? Valeu, Paulo. Muito obrigada. O Anderson comentou aqui o que era. A CND, ele falou o que era, né? Uhum. Certidão negativa de débitos.
Acho que é esse mesmo. Como é que tá o nome da prefeitura e tal. Eu não sei te dizer ao certo como tá hoje, mas eu tava... Ai, meu Deus. Deixa eu ver se eu... A última vez que eu vi... ND... A última vez que eu vi, tava... Eu não vou lembrar agora. A cabeça é punk. Não, é muita demanda. É muita coisa, né? É. Enquanto você olha aí, o Fernando Novaes falou que Poás está muito ruim. Nunca vi uma cidade como está agora. O Ivan Rocha. Ferraz de Vasconcelos precisa de renovação geral. Estou fechado com o Diego. Pré-candidato a vereador por Ferraz. É isso aí. Reeleição. Estou fechado. Mas peraí, renovação. Tá. Ferraz de Vasconcelos tem que renovar toda a bancada com exceção. Só manter o vereador Tonho. O resto o Gaeco tem que recolher. Ô Ivan, eu vou colocar uma questão aqui agora. É uma questão um pouco polêmica pra gente falar aqui, pra gente partir pros nossos momentos finais aqui, mas é uma questão polêmica. Por exemplo, as pessoas falam assim, tem que renovar a Câmara. Pô, legal, cara. A gente concorda, a gente precisa renovar, precisa de sangue novo. O que tá bom fica, o que não tá bom a gente troca. Mas, como que a gente fala de renovação quando a gente, por exemplo, eu quero renovar, mas aí vem um cara que já foi eleito há 5 mandatos atrás. Como que eu vou renovar? Eu quero renovar, mas aí o cara que perdeu o mandato, deu um tempo, depois ele volta. Isso não é renovação. É renovação, não é? Você, por exemplo, se você deixar de ser vereadora e aí você indica a Bárbara pra ser vereadora no seu lugar, isso é uma renovação? Sabe por quê? Porque a Bárbara tem o pensamento dela, ela tem as ideias dela. E aí, assim, é que nem o pessoal fala assim, você, a Patrícia e a prefeita é a mesma coisa. Não é, cada um pensa de uma forma diferente. Cada um age de uma forma diferente. Então, não deixa de ser uma renovação. Só que a única coisa que eu penso, assim, eu acho importante, sim, a renovação. Eu não acho que as câmaras, as pessoas usem o mandato de vereador e tipo, viva disso a vida toda. Poá teve vereador com 8 mandatos. É quase 40 anos, mano. É muita coisa. Eu acho que isso não soma pro município. É porque a pessoa ela tem as ideias dela. Tem um rapaz que me apoia que ele até falou, te apoio só mais essa vez. Na próxima ou você sai a prefeito ou eu não te apoio mais. O pessoal brinca, né? Mas é porque é isso, a gente não pode ficar fazendo dali o nosso ganha-pão pra vida toda, sabe? Tem que ser renovado. Eu acredito que tem que ser renovado. Mas hoje eu tô no meu primeiro mandato. Eu tô correndo pro segundo porque eu acredito que o segundo eu acredito que eu vou ser até melhor do que o primeiro, porque eu aprendi muito nesse mandato. E eu vou continuar aprendendo, né? No começo eu falo, eu não tenho vergonha de falar. Ninguém nasceu sabendo, não. A forma de política que meu pai fazia era diferente naquela época. Hoje eu falo que, por exemplo, o WhatsApp aproximou muitas pessoas. Então, se você não tem ideia da quantidade de demanda que a gente recebe. É muita coisa. E na época do meu pai não era assim. Então, muita coisa mudou. A forma que as pessoas enxergam a política mudou, né? Também. Eu acho que, tipo assim, a minha opinião, tá? Eu acho que, na minha opinião, a gente precisa renovar, sim. A gente precisa de renovação, a gente precisa de fôlego novo. É de vereador, é de prefeito, é de deputado. Principalmente esses cargos que não se acabam. Deputado, vereador. Mano, você vê deputado tá há 10 mandatos. São 40 anos ali dentro. E aí, agora eu vou afunilar um pouquinho mais aqui a nossa discussão. Tá legal. Beleza, temos que renovar. Um cara indica o outro, renovação. Beleza. Mas, por exemplo, a pessoa que foi afastada da política, ela indicou alguém. Ela foi afastada por algum problema que foi comprovado que houve alguma coisa errada. Essa pessoa, ela indicando alguém, é uma renovação?
Eu ainda assim acredito que seja uma renovação, porque é aquilo que eu falei. Não é porque está sendo apoiado, indicado por alguém, que essa pessoa vai fazer o que esse alguém quer. Mesmo alguém tendo feito coisa errada? Então, aí que tá. O que é a coisa errada pra você? Bom, fraude, roubo, licitação incorreta, Você fala tudo. desvio de verba. Você fala tudo isso com ganho financeiro, no caso. Com desvio, principalmente desvio de verba, por exemplo. O cara que desviou dinheiro da merenda. Tá, um exemplo bem. O cara desviou dinheiro da merenda. Aí ele vai lá e coloca alguém no lugar dele. Porque, como ele foi desviado, foi pego, não pode mais ser eleito. Ele coloca alguém no lugar dele. Ó, vou dar um Ainda exemplo. assim é renovação? Não, então. Aí é o complicado. Então, é isso que eu penso. Porque eu falo no caso, no sentido, meu pai, hoje ele não pode ser candidato, porque ele tem um processo referente à cor laranja. O que é a cor laranja? Que ele assumiu a prefeitura e a prefeitura, tipo, ela não tinha cores oficiais. E nisso ele foi e pintou a cidade de laranja. E aí consideraram que foi uma cor usada em campanha, não sei o quê. Começaram a contar um monte de história e tudo mais, e ele foi condenado. Ele não pode ser candidato hoje por causa de uma cor laranja. Que ganho que ele teve? Então, aí, tipo assim, é um erro administrativo. Sim, na verdade. Não foi um desvio. Ali, não, foi uma orientação errada. Pessoas com más intenções e orientações erradas. Mas isso não prejudicou ninguém. Não prejudicou. Diferente de você desviar a verba de uma merenda, de alguma parada assim, tá ligado? Entendeu? É isso. Isso aí foi um erro. Por exemplo, se a nossa live aqui der algum problema, é um erro. Agora eu ir lá e colocar uma palavra na sua boca, editar um vídeo colocando você falando uma coisa que você não falou, já não é um erro. Sim. Entendeu? Isso é verdade. Então é por isso que eu tô falando. Renovação? Depende do que. Qual é o que tá acontecendo? Agora, quem é? já tem um outro caso um pouco mais polêmico, que é o nosso caso do nosso atual presidente. O cara teve preso, respondeu um monte de coisa e tal e tal. As coisas que ele respondeu se resolveu, porque senão ele não poderia ser eleito. E aí ele voltou pro poder. Ele não colocou alguém no lugar dele. Enquanto ele estava preso, por exemplo, né? Tentou, mas não deu certo. Aí agora ele voltou. Então, ou seja, as coisas que ele tinha como problema se resolveram. E ele voltou. Aí você mexe com a minha língua. O que acontece? Aí entra naquela questão da educação. Lembra que eu falei? Eu falei duas coisas com relação a isso que eu acredito que entre nesse caso. Uma é aquilo assim, eu não gostei do que o atual presidente fez. Aí a gente fala assim, ai, que saudade do antigo. Só que assim, mas será que o antigo foi realmente tudo aquilo? Será que não errou? Mas o que acontece? A pessoa lembra do antigo, do anterior ao que tava. Entende? Uhum. E aí, a outra questão que eu falo, além dessa, essa questão de você pensar no antigo, tem a questão que eu falei aqui também, que agora eu esqueci. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. O delay aqui acontece. Acontece muito. A minha psicanalista já me deu certeza que eu tenho transtorno e déficit de atenção e hiperatividade, que é Sabe o que eu acho TDAH. engraçado, Paty? As pessoas, elas estão... Tipo, quando a pessoa tá assistindo a live, ela vai lá e comenta um monte de coisa. Blá, 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 blá. E aí, pessoal, eu já recebi, depois do podcast, alguns feedbacks, pessoal, não, mas você nem falou tal coisa, que não sei o quê. Falei, mano, você tava lá? Senta lá na mesa e vai trocar ideia você. Vai dar sua opinião publicamente com um monte de gente te assistindo. É isso mesmo. Você vê se você não vai travar. Só pra deixar claro aqui, tá, Paty? O que eu tô falando aqui referente a essa substituição, renovação política, não é referente ao seu pai, tá? O seu pai, ele tem um legado que é inquestionável. Todo mundo que eu conheci fala bem do seu pai. Tanto que toda vez que eu faço uma live de Poá, eu não vi ninguém falando mal do seu pai. É difícil falar. Entendeu? Já diferente do Jean, da atual prefeita. Eu já vi críticas sobre eles, mas sobre o seu pai, não. Entendeu? Independente de ter um problema administrativo, dele não, né, de ter a questão da cassação, mas não é disso que eu estou falando, entendeu? Tô falando de pessoas que são mau caráter mesmo. Que usa a política pra poder... Mano, o cara que entra na política
e desvia a verba da merenda, mano, isso é muito mau caráter, velho. É. E acontece. Pois eu lembrei o que eu tava falando. A Eu outra. O que você tá... Ai, Você gente. faz assim, eu vou esquecer de novo. Eu também. Mas a outra parte que eu tava falando é da pessoa, da educação que as pessoas merecem. E que hoje o governo do estado e as prefeituras não dão, que é a educação de qualidade, uma educação crítica. Porque se as pessoas tivessem uma educação um pouquinho mais crítica, talvez elas pensariam. É o que eu falo assim, não é só A ou B. Existem uma gama de candidatos. Por que a gente fica ali, ó, não, se não vai ser A, vai ser B, que são os primeiros. O meu pai, quando foi prefeito, eu sempre repito as histórias do meu pai, porque ele é a minha referência, né? E aí, ele era o terceiro, o pessoal chamava ele de louco. Ai, que louco! Tem o Eduardão e o Roberto Marques. O Roberto Marques, atual prefeito, o Eduardão, o anterior. Quem é esse louco do Testinha concorrendo à prefeitura? Aí ficou Eduardão e Roberto Marques se atacando, ó. Testinha passou no meio e foi eleito. Mas as pessoas viram a terceira via. Sim. É difícil. As pessoas não veem. As pessoas acham que tem que votar. Eu vou votar ou em A ou em B porque eles que vão ganhar. Não. E o C, o D, o E. Vamos avaliar as propostas. Hoje, por exemplo, eu tô apoiando o Geraldinho, pré-candidato lá a prefeito. Aí tem gente que fala assim, o Geraldinho não tem chance. Eu falei, não tem? Como que não tem chance? Não tem se você não votar. Você tá aí, ó. As pessoas, eu queria votar, mas acho que não vai ganhar. Aí não ganha mesmo. Eu falava isso lá atrás, quando meu pai era candidato, e o pessoal falava, eu queria votar no seu pai, mas ele não vai ganhar. Eu falei, não vai se você não votar, porque o que eu tô escutando disso não é brincadeira. E eu ia pra rua, hein, Júnior? Nossa, como eu gosto de política. Você vestia camisa de fato. Nossa! Eu lembro... Eu nunca fiz isso, sabia? Sério? Sério. Nossa, eu lembro que eu frequentava a Coerp aqui. E aí ia ter um encontro. E eu ia nesse encontro. Meu pai falou, não, filho, eu preciso de você aqui. Eu falei, pai, mas eu preciso muito ir nesse encontro. E aí era um fim de semana, é tipo um retiro. E aí o meu pai falou assim, filha, mas qualquer 2, 3, 4, 10 votos faz diferença. Eu me senti tão importante ali. Eu falei, caraca, meu pai me vê como uma pessoa importante. Encheu meu coração aquele dia. Fez toda a diferença. E política, você tem que pensar assim, né? Eu acho que política é feita de... a política ela é feita de grupos, né? Tem muitos grupos políticos bons, tem políticos bons, tem... e tem essa questão também que eu acho que é uma baita de uma problemática na política de modo geral, que é isso, por exemplo, um erro administrativo afasta a pessoa, ou os outros vão lá e votam contra, e aí, tipo, votou contra porque vai tirar outras vantagens, e aí a gente acaba atrapalhando a carreira política de alguém, né? Sim. É bem complicado. O Tribunal de Contas, ele é extremamente frio. E aí, essa questão, né, de um detalhe que a pessoa não teve ganho nenhum, mas um detalhezinho é crucial para você acabar com uma história política. Mas sem superfaturamento, sem nada. É detalhe. Meu pai tinha muito disso. Ele detalhe falava, não... técnico. Meu pai... tá faltando medicamento. Não, a gente compra, mas o povo não pode ficar sem. Depois a gente resolve. Essa história de depois a gente resolve, meu filho, ele tem um monte de processo. Mas todos os processos, nenhum por superfaturamento ou qualquer outra coisa. Não, porque faltou um documento, porque isso daqui tá... Porque assim, o que eles entendem? Que a lei tá aí para ser cumprida. Mas se eu fosse cumprir a lei, ia faltar tal medicamento. Mas você tem que cumprir a lei. Não é louco? É louco, né, mano? E aí você tira pessoas importantes que têm uma visão gigantesca do páreo porque ela simplesmente só quis ser o melhor pro povo. Ela sabia do que estava faltando e o povo precisava. E aí, dava a cara pra bater. E aí, o que você tinha depois? Processo. Eu costumo falar assim pro pessoal, Paty, que assim, hoje a gente faz tudo certo. Se proibirem fazer podcast, eu tô preso. É simples assim. Proibiu, está preso. Basta uma mudança técnica que as coisas caem do cavalo. É isso mesmo. É bem complexo essa parte. Bom, mas partindo pro nosso encerramento aqui, então,
Eu queria que você falasse um pouco as suas considerações do bate-papo, o que você está achando, um pouco um resumo geral da ópera e de tudo que a gente falou, da sua vida, e quais são os próximos passos aí. Você está como pré-candidata, vai disputar aí a reeleição, quais são os próximos passos para essa reeleição, quais são suas ideias, né? Eu sei que não pode falar de projetos ainda, mas quais são suas ideias para esse novo mandato, se você, né, conseguir isso, o que você pensa que você pode fazer além do que você já fez? Olha, Júnior, eu tô muito agradecida mesmo por esse espaço, por esse bate-papo. Você trouxe bastante, né? A gente trouxe uma troca, assim, muito legal. Eu gosto de conversar com pessoas inteligentes porque eu aprendo. Ah, E tá. eu tô saindo daqui melhor do que eu entrei. Ai, quem é a pessoa inteligente? Se for a Bárbara tá aqui, Você, né? a gente teve um bate-papo bem legal. Tô animada para essa eleição, sou pré-candidata, assim como você disse. Acredito muito na força das mulheres. Aquilo que a gente fala, que eu falei no início, né, da dificuldade da mulher ser eleita, isso é real. Muito. E nós precisamos apoiar mulheres, infelizmente. Eu até falei uma vez sobre isso, eu falei assim, gente, se você, mulher, não tem coragem de entrar na política, apoia a mulher que tem. Porque não é fácil você ser julgada. Hoje mesmo eu escutei, mas a sua filha fica com a vizinha. Poxa, é período de férias. Eu tenho uma vizinha maravilhosa, quero aqui mandar um beijo para Richelle, minha parceirona, que hoje ela não tá com a minha filha porque a filha tá com o pai, mas é a pessoa que me dá suporte e assim, eu não tô deixando de ser uma boa mãe porque hoje ela tá com a minha filha, sabe? Então assim, nós mulheres sofremos muito com relação a isso. E eu tento mostrar isso no meu dia a dia, que é possível sim, você, mulher, ser pré-candidata, ser vereadora e ser uma vereadora atuante. Não é, eu não tenho tempo. A gente arruma. Mulher é uma coisa de louco. Trabalha fora, chega em casa, faz comida, limpa a casa, cuida dos filhos, olha a lição de casa. A gente tem condições. E, Júnior, eu levanto muito essa bandeira, porque eu falo que as mulheres só passaram a ter voz, só passaram a ser vistas quando mulheres ocuparam lugares na política. Sim. E, então é extremamente importante, seja nas câmaras de vereadores, nas câmaras dos deputados, né, na Lesp, seja onde for, a mulher ela é importante. E eu tô torcendo mesmo. Hoje em Poá nós somos 2 mulheres e em nome de Jesus a minha luta é para que esse número aumente. Eu torço muito mesmo, porque a gente precisa de uma representatividade maior. Só quem tá ali, ó, na Câmara sabe o que a gente passa. Nós mulheres passamos os percalços, sabe? O preconceito. Não é fácil. O machismo é gigantesco nessa área e a gente só consegue quebrar isso com mais mulheres. Então, é isso. Conto com a população poaense, né, em relação a enxergar melhor as mulheres nesse sentido. Conto com as mulheres se colocando à disposição para serem candidatas, hoje pré, né, mas para serem candidatas. Eu acredito que a igualdade é uma forma de mudar a história da nossa cidade. E torço aqui, ó, por Ferraz também, sabe? Uhum. Ferraz, tá muito errado não ter nenhuma mulher. Galera ferrazense. Mas não tem mulher na Câmara. Não, galera ferrazense, pelo amor de Deus. Olhem por mulheres. Porque para eu defender mulher, eu tenho a legalidade por viver, sentir na pele. E é muito diferente você defender algo que você sente na pele e defender algo que você acha que conhece. Então é isso. Tô ansiosa por essa eleição que vem aí. Mais uma vez, né, hoje eu sou pré-candidata. Em nome de Jesus a gente vai ter êxito. O nosso trabalho diferenciado, que eu falo isso, né? O nosso trabalho é diferenciado e eu quero... E a gente só vai saber se ser diferente dar certo nas urnas, né? Uhum. Mas eu tô extremamente otimista, acreditando mesmo que a gente pode chegar lá e fazer um mandato melhor do que foi esse. Lutar pelas mulheres num novo mandato, né?
Cara, a gente tem que lutar, e é o que eu falo, é a educação. A educação é a base de tudo, é o que eu... É uma luta mesmo, sabe? Eu sei que é a educação que vai mudar o mundo. É o que a gente espera. Sim, mas tem Eu acredito que seja. Então, mas tem que levar a sério, né? A educação, enquanto não for levada a sério, enquanto tratarem a educação da forma que ela é hoje, a gente não vai... não é para um lado, sabe? Pegar e colocar uma ideologia na cabeça das crianças e já era. Não, é colocar para pensar. Colocar para pensar. É isso. A gente precisa de mais pessoas que coloquem as pessoas para pensar, sabe? Na internet a gente vê todo mundo muito polarizado. Quem tem o seu lado já defende o seu lado e pronto. Não se faz pensar. Você falar assim, eu não gosto do Lula. Porque você é bolsominion. Eu não gosto do Bolsonaro. Porque você faz o L. Faz o L. Sabe? Não, gente. Não existe vida além disso. Além desse A e desse B. E a gente que tem que fazer as nossas escolhas, né? Tô aí, sei que é a educação que vai mudar. A educação é vista a longo prazo. Muda hoje e lá na frente você vê uma segurança melhor, uma saúde melhor. Então, sou farmacêutica, defendo a saúde como um todo, mas a educação ela precisa ser vista com bons olhos. É isso aí. Paty, obrigado pelo papo. Foi um prazer ter você aqui para trocar essa ideia. Espero que a gente se veja em breve, antes ou depois das eleições aí, para falar um pouco sobre esse apurado, se vamos ter novas mulheres aí junto que te acompanham na Câmara e sobre os novos passos, né, depois de eleita aí. E eu espero estar aqui novamente com você. Muito obrigado, porta aberta. Uma terceira vez. Uma aí terceira, a gente pede quarta, música. Aí já pede música no Fantástico. E para todo mundo que acompanhou ao vivo aí, muito obrigado, gente. Quer deixar um beijo para alguém? Um beijo, eu quero deixar um beijo para todo mundo que nos acompanhou. Quero deixar um beijo para minha filha. A minha maior inspiração, assim, para ser alguém melhor é ela. Um beijo pro meu pai, para as pessoas que estão ao meu lado, que me acompanham, que me aguentam.